Oi, gente! Muita gente me pergunta como é que eu fiz pra morar na Austrália, como é que foi a minha experiência, com o que eu trabalhei, enfim. O vídeo de hoje vai se dando algumas dicas de como você faz pra conseguir emprego na Austrália, se você tá indo, se você já tá na Austrália, então só acompanhar o vídeo. Eu decidi ir pra Austrália durante o meu mochilão pela Ásia. E quando eu decidi ir pra Austrália, que eu tive o visto aceito e tudo mais, o meu grande medo foi tipo, e aí, como é que eu vou me virar financeiramente na Austrália? Porque é tudo bem mais caro, né? Na Ásia a gente faz a festa com $5, paga acomodação, come, mas na Austrália $5 não é nada. Então, tipo, eu fiquei muito receosa. Então, o que nós fizemos? Eu tava com o meu namorado. Antes da gente chegar em Melbourne, a gente tinha um voo de Nova Delhi para Melbourne. Antes de nós chegarmos em Melbourne, a gente já começou a disparar currículo. Tipo, a gente tava na Índia, achamos uma lan house lá e começamos a fazer currículo com o nosso perfil e tal, da nossa experiência, e começamos a disparar pra hostel. Por que pra hostel? Porque, tipo, o primeiro grande gasto que você tem numa viagem é a acomodação, né? A hospedagem. Então a gente não queria pagar a hospedagem. Então começamos a disparar um monte de currículo até que um hostel aceitou a gente. E aí chegamos na Austrália já empregados nesse hostel. E aí vai a primeira dica para você conseguir emprego na Austrália. Além disso, né, de se antecipar. Primeira dica, fazer um bom networking e saber fazer o networking com as pessoas certas. Então, tipo, uma coisa é você procurar emprego na sua escola de inglês, onde tá todo mundo na mesma situação que você e não tem muita troca, né? Tipo, tá todo mundo no mesmo barco. Agora, outra coisa é você ir, por exemplo, pra um hostel, abrir um pouco mais a cabeça, porque os brasileiros só vão com pacotes fechados aqui do Brasil, tipo, nem se arrisca a morar um tempo por conta, ou ser independente, ou chegar lá e ver o que vai fazer. Não, então, gente, abre um pouco a cabeça, pensa fora da caixa. Se você ficar, por exemplo, num hostel, eu consegui muitos empregos assim, tipo, de gente, tem muita rotatividade no hostel, né? Então eu consegui muitos empregos assim, de meninas que saíram e elas limpavam algumas casas e eu fiquei com as casas que elas limpavam, então, tipo, pra mim foi muito bom. O meu namorado também, ele tinha lá a gente que sabia que a gente tava procurando emprego, e aí no restaurante, tá precisando de alguém lá no meu restaurante, você quer fazer um trial? Já explico direitinho o que é o trial. Você quer fazer um trial? Bora! E aí fazia o trial e pegava o emprego. Então, assim, saiba fazer um networking com as pessoas certas e fala realmente pra todo mundo que você tá buscando emprego. Então, Gumtree, segunda dica. Fiquem ligados muito no site do Gumtree, ele funciona, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Ele funciona como se fosse um OLX, só que ele é muito mais utilizado do que a gente usa o OLX aqui no Brasil. Eu fiz tudo pelo Gumtree, sabe? Arranjei emprego, arranjei casa pra morar, vendi bicicleta, fiz negócios, tipo... Você também tem a possibilidade de montar um perfilzinho seu online que as pessoas podem te procurar. Digita lá, babá, garçonete, acha você. E a terceira dica é o velho e bom levar seu currículo embaixo do braço e sair batendo de porta em porta e falando, pedindo para entregar o currículo, falar com o gerente, tudo isso. Eu, particularmente, Bruna, fiz bastante isso pela cidade onde eu passei. Fiz isso em Melbourne, fiz isso em Brisbane, mas pra mim não deu certo. Sempre deu muito mais certo eu criar meu perfilzinho lá no Gumtree e sair disparando currículo, ou pessoas que me indicassem. Então, afinal de contas, o que é que eu fiz na Austrália? Eu era tipo o pai do Chris, sabe? De Todo Mundo Odeia o Chris, que tem um monte de emprego, era eu, sabe? Aonde eu tinha um horáriozinho ali, eu tava encaixando alguém pra trabalhar. Então, em Melbourne, eu tinha um emprego no hostel, que eu trabalhava por acomodação, e fora o emprego do hostel, eu consegui, através do Gumtree, um emprego de babá, onde eu era babá de 2 crianças, e foi uma experiência ótima, super enriquecedora. Além de você trabalhar com criança e eles te ensinarem muito o tempo todo, você tem que estar sempre atenta, é cansativo, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico, né? Porque é o tempo todo ali, o tempo todo. E criança é super sincera, né? Se você falar alguma coisa errada, eles vão olhar pra sua cara, E fora os meus trabalhos de babá, eu também limpava algumas casas por semana. Assim que eu comecei a fazer umas certas horas de trabalho, eu ganhava mais ou menos $20 a hora. Quando eu comecei a trabalhar bastante, que não compensava mais para eu trabalhar por acomodação, porque as minhas horas trabalhando por acomodação eu ganhava menos do que se eu trabalhasse para alguém, porque eu já comecei a ter clientes, pessoas me indicavam, eu comecei a ganhar mais confiança com a família que eu estava trabalhando de babá, eles pediam para eu trabalhar mais horas. Então, quando eu comecei a fazer uns shifts, que a gente fala em inglês shifts,
mais longos, aí eu aluguei, eu e meu namorado alugamos um quarto numa share house e nós pagávamos $300 por semana para morar em um quarto de apartamento. Parece muito? Parece, é bastante se você for pensar, mas eu trabalhava, ganhava bem por semana e o meu apartamento é o que eu costumo falar, tipo, eu não me importo de ter que trabalhar fazendo limpeza ou nada do tipo, desde que eu seja bem paga para isso e que eu tenha boas condições de vida para me manter. Por exemplo, eu tinha ótimas condições de vida lá, eu morava no centro, quando eu aluguei uma casa, né? Eu morava no centro, tinha piscina, sauna, tinha tudo perto da minha casa. Que faxineira no Brasil que consegue sair do trabalho e ir pra sauna, que é dentro de casa? Ah, e eu preciso comentar com vocês, não vai ser nesse vídeo, vai ser em um outro, sobre... Então se inscreve no canal já, pra não perder nada. Como é que eu fiz pra ganhar $250 por dia em Melbourne e em Brisbane? Em Brisbane eu arranjei emprego. Assim que eu cheguei, eu tinha uma amiga que morava, ela mora na Austrália, mas agora ela não tá mais em Brisbane, e ela me acolheu na casa dela por uma semana. Mas eu, na verdade, já cheguei em Brisbane com um trabalho, porque eu já tinha feito meu perfilzinho no Gumtree, falando lá professional cleaner e não sei o que, patati patatá, experiência assim assado, dei as minhas referências dos outros empregos em Melbourne. E aí, tipo, acho que eu tava no quarto ou quinto dia que eu tava na casa dela, já fui fazer uma limpeza, um trial. Ah, era isso que eu precisava falar. O trial, o que é um trial? Quando você tá na Austrália e vão te chamar, você mandou um currículo e a galera fala assim, ah, vem fazer um trial. Um trial são algumas horas que você vai trabalhar de graça. Então, ali de 2 a 3 horas que você vai trabalhar de graça pra pessoa ver como é que você trabalha, como é que é o seu ritmo, se você se adequa ou não. Todos os trials que eu fiz, eu continuei trabalhando no dia, eu não fiz só 3 horas, continuei trabalhando no dia e recebi aquele valor. Assim que eu cheguei, eu já consegui uma casa para limpar e aí já ganhava ali naquela casa meus $80 por semana. E, paralelo a isso, eu cheguei na casa da minha amiga, ainda não sabia se ia ficar em Brisbane ou não, se eu ia seguir ou se eu ia voltar para Gold Coast, sei lá. E decidi ficar, aí fui no centro de Brisbane, na City. E fui em 3 hostels, assim, tipo, pra procurar trabalho por acomodação. 2 me falaram que tinha, que se eu quisesse começar na segunda-feira eu começava. Aí eu, bem, escolhi, dei uma olhada no hostel e tal. Ah, vou ficar nesse aqui. Comecei a trabalhar por acomodação e, em paralelo a isso, continuei procurando emprego no Gumtree. Fiz meu networking ali no hostel, mas não consegui emprego com ninguém. Em paralelo a isso, sempre no Gumtree. Aí teve um dia que eu lembro que eu fui... Nesse hostel que eu tava, a internet era paga. E eu não queria pagar a internet, né, gente? Assim. Não queria pagar a internet. E aí eu fui pra biblioteca, que o hostel era no centro. Fui pra biblioteca, uma biblioteca ótima que tem na City, em Brisbane. E falei, hoje eu não saio daqui até conseguir um emprego. E fiquei o dia inteiro na biblioteca. No dia eu não digo, mas assim, fiz o meu horário no hostel e depois da 1 da tarde fui pra biblioteca e fiquei lá, tipo, até as 7 da noite, mandando currículo. E sempre dando atualizar ali F5 na tela do Gumtree. Assim que eles postavam alguma coisa, eu mandava um currículo e assim eu ia. Até que eu recebi lá um e-mail. Ah, sim, gostamos do seu perfil, vem fazer um trial na segunda-feira. Lá fui eu, fiz o trial, consegui um emprego e foi o emprego que eu fiquei em Brisbane. Em Brisbane eu só tive essa casa que eu limpava sempre, desse rapaz Josh, uma vez por semana. E esse emprego num restaurante, que foi um ótimo emprego e eu acabei ficando bastante tempo com ele. Na Gold Coast, a mesma coisa. Antes de eu chegar na Gold Coast, eu já tinha montado meu perfil no Gumtree de Professional Cleaner e consegui. Uma pessoa me chamou, você pode limpar aqui minha casa, não sei o que. Tinha uma puta casa na Gold Coast, num bairro que chamava Paradise Point. Gente, era realmente um ponto do paraíso ali, sabe? Era muito lindo o lugar. E acabei trabalhando toda semana pra ela e fiquei na Gold Coast também. Eu fiquei mais ou menos na Gold Coast por volta de um mês. E eu já cheguei na Gold Coast também com o meu perfilzinho pronto e tal, e não paguei acomodação, porque eu também consegui um emprego no hostel. Assim que eu cheguei na Gold Coast, eu já perguntei no hostel que eu tinha agendado. Ah, então, vocês precisam de voluntário e tal? Ah, sim, precisamos. Aí, tipo, nós pagamos 2 noites, a gente tava a fim de ficar um pouco de boa, pagamos 2 noites, e aí os outros dias a gente começou a trabalhar por acomodação limpando. Então eu acho que é basicamente isso, sabe? Vocês se anteciparem, saberem como é que as coisas funcionam, tentar se inteirar antes de você chegar
E ser persistente, né? Ter um foco ali, conseguir aquilo, começar a falar pra todo mundo que vocês estão buscando emprego. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com os amigos que estão indo pra Austrália ou que estão na Austrália. E não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.